Bom dia e bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Prazer, eu sou o Vitor Ortiz e hoje estamos prontos para iniciar mais um Leitura Bíblica Matinal. É isso mesmo. Você que já me segue há algum tempo já sabe que a proposta deste quadro, é interagirmos, criarmos uma intimidade com a palavra de Deus. É iniciarmos o nosso dia tendo acesso à palavra de Deus, lendo, entendendo e assim nós irmos crescendo na graça e no conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Estou lembrando, tá? Eu transmito essa live pelo TikTok. Essa live ela é transmitida em live pelo TikTok e por enquanto esta live ela está sendo gravada e transmitida no YouTube como vídeo. Então, para você que está aí no YouTube, eu não sei se é dia, se é tarde, se é noite. Seja muito bem-vindo a este canal, que você possa considerar se inscrever, que você possa considerar entrar no meu perfil do TikTok para saber um pouco mais sobre o que nós fazemos. Então, você do TikTok, dá o tap aí na telinha, a curtida, comente, tudo isso ajuda que o canal ganhe, mais engajamento, mais relevância. Você aqui do YouTube, mesma coisa, segue, curte aí o vídeo, deixa o seu comentário, isso também ajuda demais o canal, faz ter engajamento, faz ter relevância, o YouTube vai entender que esse vídeo é legal, que ele pode estar recomendando para mais pessoas. Então, considere se inscrever tanto no TikTok quanto no YouTube, @OrtizOficial é o meu canal no YouTube, então lá nós temos os outros capítulos de Daniel, desde o primeiro até o 7, parte 3, tudo na playlist bonitinho. Você que está aí no YouTube também, considere dar uma olhada no canal, temos diversos outros vídeos, muitos conteúdos, então isso pode te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Bom, essa introdução já ficou super longa, bastante demorada. Vamos à nossa oração para entrarmos de verdade no assunto que é Daniel 7, parte 4. É isso mesmo, nós dividimos o capítulo 7 de Daniel para facilitar a compreensão, são muitos detalhes, é uma riqueza muito grande e por isso nós fizemos essa divisão. Então, essa é a parte 4, a parte final do capítulo 7 do livro de Daniel. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais este momento, Senhor, onde estamos diante das Escrituras e pretendemos, Pai, compreendê-la melhor. Senhor Deus, nos ajude, nos dê entendimento, que nós possamos agora ter uma compreensão precisa daquilo que o Senhor quis falar conosco. O Senhor se revelou a nós por sua graça e nós estamos diante da tua revelação, da tua palavra, para crescermos no conhecimento sobre o Senhor, Pai. Nos ajude, que nós possamos desviar das falsas interpretações e que nós possamos nos concentrar naquilo que é a verdade. Que o teu Santo Espírito, o autor das Escrituras, possa estar nos auxiliando neste momento. É isso que eu te peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu já disse, estamos entrando agora em Daniel capítulo 7, na parte 4. Nós já falamos bastante sobre este capítulo, nas outras partes, já destrinchamos todas as feras e acontecimentos anteriores, e agora chegamos aqui na última parte do capítulo 7 do livro de Daniel. Bom, aqui nós veremos o encerramento do sonho
e a maravilhosa conclusão deste sonho que aterrorizou o profeta. Nós descrevemos o sonho completo na primeira parte, nós entendemos o que cada fera significa, né? Entendemos 3 feras na segunda parte, identificamos a última fera na terceira parte, vimos que as feras têm relação com o sonho de Nabucodonosor, com aquela estátua, né? E aí nós entendemos que o leão é a Babilônia, o urso é a Medo-Persa, o leopardo é a Grécia e a fera não identificada é a Roma. Também compreendemos que os chifres da fera, que não foi identificado, são reis, são reinos ligados a Roma. Entendemos ainda que o chifre menor seria Antíoco Epifânio, isso de acordo com os estudos que nós estamos aplicando, isso de acordo com as interpretações que estamos trazendo aqui para o canal. Então, vimos que esse capítulo ele é dividido, existem inúmeras interpretações, existem inúmeras formas de enxergar todos esses acontecimentos, esses sonhos, mas a maioria, vamos dizer assim, né, boa parte dos estudiosos identificam que Antíoco Epifânio é o chifre menor. E lembrando que tudo isso, tudo que nós vimos, tudo que nós falamos, ainda existe a possibilidade de ser uma dupla profecia, ou seja, fala de coisas que para nós, da nossa perspectiva, já aconteceram e fala também de coisas que vão acontecer. Para Daniel, tudo isso iria acontecer, tudo isso era sobre o futuro, mas para nós podemos identificar aqui coisas que aconteceram e coisas que se repetirão. Podemos entender, por exemplo, que o chifre menor é o anticristo. Existem estudiosos que vão trazer esta linha também, tá certo? Lembrando, Daniel é muito complicado, é muito difícil e nós estamos aqui embasando os nossos estudos com algumas pessoas que já o fizeram, tá certo? Então nós estamos identificando aqui qual é a melhor interpretação e aplicando dentre tantas as outras interpretações, ok? Bom, como vocês sabem, seguimos pela NVI, que foi a tradução que nós escolhemos para ler Daniel capítulo 7. Anteriormente nós estávamos lendo com a NVT, mas decidimos trocar e seguir com a NVI para termos uma nova experiência com outra tradução, com outra versão, e aí verificar os detalhes, né, as escolhas estratégicas de cada tradução, de cada versão, ok? Lembrando que as versões elas não mexem, né, no principal, no que é o pilar, mas as traduções elas fazem escolhas interpretativas. Essas são as diferenças. A última parte, a parte 4, nós temos apenas 3 versículos, que vai do 26 até o 28. Então, são versículos rápidos, né? Coisa rápida de se ler, mas com uma riqueza muito grande. Então, vamos ler aqui os 3 últimos versículos do capítulo 7 de Daniel, do versículo 26 até o 27. Abra sua Bíblia, é muito bom que você acompanhe este momento. Apenas 3 versículos. Abra aí, se você tiver uma NVI, abra a NVI. Daniel, capítulo 7, versículo 26 até o 28. Mas o tribunal o julgará, e seu poder será tirado totalmente e destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão, Eita, nós. Peraí, gente. Agora aqui ficou confuso. E todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o problema quando você está lendo com alguma ideia na cabeça, né? E lhe obedecerão.
Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Bom, como eu disse, poucos versículos, mas um grande trabalho interpretativo por aqui, né? O anjo que Daniel escolheu para ajudá-lo com a interpretação, lembra que Daniel foi questionar, Daniel estava interessado em saber, Daniel foi buscar, e aí ele pergunta para alguém que estava na multidão, que nós entendemos que são anjos, né? O anjo que Daniel escolheu não é um anjo que fala muito, é um anjo que fala pouco, né? Daniel foi escolher aí um dos anjos aí que menos fala. E esse anjo ele é bastante econômico nas suas palavras. Então, ele continua com poucas palavras. Ele vai dizer que acontecerá o tribunal, julgará, o seu poder será tirado e destruído para sempre. Pronto, Daniel, esse é o suficiente para você. E veja que interessante, o grande encerramento deste sonho de Daniel, ele se assemelha com o sonho de Nabucodonosor, onde o reino de Deus é a rocha que despedaça a estátua e se estabelece pela eternidade. Lembra? Uma pedra que despedaça a estátua e essa pedra ela se torna uma montanha e domina sobre todo o planeta, ok? Sobre toda a Terra. Ou seja, as feras aqui do sonho de Daniel, elas serão vencidas e o reino de Deus será estabelecido. Veja, é um sonho que está confirmando o sonho do rei Nabucodonosor, confirmando a interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor. Esse sonho de Daniel, ele está mostrando, esse sonho de Daniel, ele está mostrando que não importa o tamanho, nem a violência ou a aparência desses reinos, porque no final, o reino de Deus vencerá. No final, tudo dá certo. Veja, esses versículos, eles precisam nos trazer uma esperança. Esses versículos, esse sonho de Daniel, traz ao Filho de Deus, traz ao servo, traz ao cristão uma esperança. Porque não importa quão aterrorizantes são as feras, não importa se a fera tem dentes de ferro, se ela tem garras de bronze, se ela é gigante, se ela é pequena, não importa se o chifre fala com blasfêmia, com arrogância, se o chifre persegue a igreja, não importa, porque no final Deus continua soberano. Deus não perdeu o controle, isso nos dá uma esperança, isso precisa aquecer o nosso coração, mostrando que não importa o tamanho da dificuldade, Deus continua sendo soberano. Mas vamos voltar a alguns versículos no capítulo 7 de Daniel para compreendê-los e ajudar, né, com a ajuda aqui, na verdade, com a ajuda dos estudos de alguns teólogos, conforme eu disse, para enriquecer um pouquinho a compreensão. Bom, o anjo aqui ele foi econômico, ele falou só que acontecerá um julgamento e tudo será julgado, o poder da fera será destruído, e o reino de Deus dominará para sempre. E no final o anjo continua com poucas palavras. Daniel devia ter escolhido alguém que fala um pouco mais. Daniel podia ter escolhido alguns aí dos meus seguidores aí que falam bastante para explicar para ele o sonho, né? Tem uma seguidora que seria interessante, que ela ia falar bastante, ela ia explicar bastante, ia explicar tudo, a cor do império, por que ele é assim, ia explicar tudo. Mas esse anjo que Daniel escolheu é um anjo que não gosta tanto de conversar, é um anjo que prefere ficar um pouco mais quieto. Então, com a ajuda de alguns teólogos, de alguns estudiosos, nós chegamos a uma possível interpretação. Lembrando, meus irmãos, que
estamos fazendo agora inferências, ok? São interpretações e existem inúmeras interpretações para o sonho de Daniel. Eu sigo essa linha daqui da interpretação que eu trago para vocês. Então, vamos nos lembrar que a Bíblia diz: esse império será destruído, Deus dominará, será eterno, Deus julgará e etc. É isso que o anjo diz. Então, o final é o mesmo, mas alguns estudiosos queriam que esse anjo tivesse falado um pouco mais e foram atrás de algum entendimento na história, buscando alguma compreensão e etc. Então, sobre isso que nós falaremos agora, interpretação, ok? Lembrando, é inferência, não está necessariamente no texto, mas isso que é teologia, né? Você juntar ao conhecimento e falar sobre, juntar os conhecimentos e montar aí o entendimento, ok? Bom, versículo 9, olha só, vamos voltar lá para o versículo 9 de Daniel 7 para nós falarmos um pouco mais. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e o ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Veja que interessante. No versículo 9, Daniel diz que ele olhava para aquelas feras, olhava aquele chifre que falava, olhava para o urso com a costela na boca, o leopardo com asas, o leão. Então ele admirava tudo isso, aterrorizado. Mas enquanto ele olhava, existe uma esperança. Daniel relata que ele vê tronos postos e um ancião que se senta para julgar. É aqui que a profecia de Daniel se torna mais geral e ela traz possibilidades para o futuro, conforme eu disse, ok? Então, nós entendemos que essa profecia, nós não, né? A maioria das pessoas vão entender que essa profecia ela se cumpre, né? No passado para nós, da nossa perspectiva, ela já se cumpriu, mas que irá se repetir no futuro, ou pelo menos alguns detalhes, algumas características, algumas coisas elas podem se repetir no futuro. E é aqui onde eu digo que essa profecia ela fica um pouco geral, porque esse ancião de dias ele se sentará no trono para julgar as nações. Certo? E veja que o sonho de Daniel, ele continua se assemelhando ao sonho de Nabucodonosor, pois é aqui que o terror contrasta com a chegada do que é conhecido como o Quinto Império e a derrocada de todos os outros. Então veja, assim como o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua terrível, gigante, etc., ela é derrotada ou ela é despedaçada por uma pedra que seria um quinto império, um quinto reino. Só que a diferença é que este reino ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver. E aqui em Daniel nós temos a esperança. A esperança senta-se no trono para julgar. O cenário é terrível, tudo está bagunçado, as feras são terríveis, são aterrorizantes, mas os tronos são estabelecidos. Assim como a estátua era aterrorizante, a esperança ela chega. Chegou a esperança. E a esperança senta-se no trono no sonho do capítulo 7. Então, o ancião de dias ele vai simbolizar a soberania, a experiência, a autoridade divina que transcende o tempo. Quem é esse ancião de dias, meus irmãos? Eu vou deixar para vocês responder.
O ancião de dias é um ser soberano, experiente, autoritário, com autoridade. Acho que autoritário hoje em dia fica um pouco ruim, né? É uma palavra um pouco ruim, mas com autoridade, plena autoridade, que transcende o tempo. Esse é o ancião de dia. Por que esse ancião de dias ele veste roupas brancas? E por que esse ancião de dias ele tem cabelos brancos? Ora, Deus envelheceu, Deus ele muda, Deus é um senhor. Como é que isso funciona? Bom, na verdade isso aqui é um símbolo da pureza, da santidade, da eternidade e da sabedoria de Deus. As vestes brancas representam a pureza. O cabelo branco representa a experiência, a sabedoria, como a sabedoria dos anciões. É claro, Deus ele não muda. Lembre-se, isso aqui é um sonho, são símbolos, símbolos que representam algo. E esse ancião de dias, ele representa alguém, alguém que é experiente, alguém que é puro, alguém que é pleno, alguém que é soberano. O trono flamejante e as rodas incandescentes vão expressar o poder imensurável, a santidade. A luz vai representar o fogo, meus irmãos. É um justo juiz. Deus, ele é o justo juiz. Deus é o fogo consumidor. Nós precisamos lembrar dos atributos de Deus. Muitas pessoas esquecem dos atributos de Deus. Muitas pessoas dizem, Deus é amor. E é verdade, Deus é amor mesmo. Você tem razão. Mas vamos ver o que Hebreus 12, 29 vai falar? Hebreus 12, 29. Abre a sua Bíblia. Hebreus 12, 29 diz assim. O apóstolo Paulo nos diz: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Por que ele falou isso? Vamos ver o 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, é verdade. Deus, ele tem muitos atributos. E como explicar Deus? Ora, não tem como. Não tem como. Nós temos aqui a revelação sobre Deus, nós entendemos como é Deus, vamos dizer assim. Nós entendemos quem é Deus, mas não dá para explicar Deus. Por que não? Veja, porque Deus é amor. Esse é um atributo de Deus, é verdade. Ele não possui amor. Ele não tem amor. Ele é amor. Mas o nosso Deus é ira. Ele não possui ira. Ele é a expressão da ira, porque ele é pleno. O nosso Deus, ele é justo. Ele não possui justiça. Ele é a expressão plena da justiça. Mas o nosso Deus é misericordioso. Ele não tem misericórdia. Ele é a expressão plena da misericórdia. Mas que interessante. Justiça e misericórdia não são algo contrários, né? Não são. Não dá para eu ser justo e misericordioso. Como é que eu sou justo? Como é que eu pratico a justiça e pratico a misericórdia? Sem deixar, sem sobrepor um atributo ao outro. Quando eu estou praticando a misericórdia, obviamente eu estou deixando de lado a justiça. Mas o nosso Deus, ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Como que isso funciona? Não sei. Eu sei que a Bíblia nos diz que ele é justo e misericordioso. O nosso Deus, ele é amor e é fogo consumidor. Muitas pessoas esquecem desse atributo de Deus. Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca.
Deus é justiça. Deus, ele faz justiça. Ora, o inferno é a expressão da justiça de Deus. Não, não é o céu. Não é o céu. O céu é a expressão da graça de Deus, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A expressão da misericórdia de Deus é a salvação, a expressão da graça de Deus é a salvação. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus julgará as nações. E as nações receberão o justo julgamento de Deus. Nós temos que lembrar disso. Nós compreendemos que este ancião de dias é Deus. É o Deus Pai. É Deus, certo? Talvez não dê para fazer aqui uma divisão de se é o Deus Pai, é o Deus Espírito, mas não é o Deus Filho. Este que está sentado no trono é o Deus. É Deus, certo? Lembrando, são símbolos, é um sonho. E este Deus, ele está pronto para julgar estes impérios terríveis, estes impérios que esmagam as pessoas, estes monstros, estas monstruosidades. E veja como a escatologia ela vai se formando, pois sim, estes reinos eles serão julgados e todos eles serão destruídos. Mas ainda resta a plenitude dos dias. Meus irmãos, no jargão cristão nós temos uma frase muito conhecida que é o já e ainda não. O reino de Deus ele já está estabelecido, mas ele ainda não está estabelecido na terra de forma plena. Jesus estabeleceu o reino, mas o reino se estabelece de forma plena lá nos últimos dias. Nos últimos dias, quando Deus julgar as nações e glorificar os santos, aí então o reino de Deus estará plenamente estabelecido. Deus já venceu o pecado. É verdade, Deus já venceu o pecado. Mas ainda falta o estabelecimento pleno disso. Deus já venceu a morte, mas ainda falta o estabelecimento pleno disso, que é nos últimos dias, quando ele vier para julgar as nações. Então nós precisamos compreender que Daniel pode sim estar falando de coisas que já aconteceu, mas Daniel também pode falar de coisas que ainda vão acontecer. Da perspectiva de Daniel, tudo isso é futuro, nada aconteceu, nada havia acontecido. Ele estava passando pelo reino babilônico, mas o reino ainda estava de pé. Lembre-se, o capítulo 7, ele não é cronologicamente posterior ao capítulo 6, ok? Versículo 10. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O rio de fogo que emana de Deus, isso é importante, lembra? O rio de fogo sai de Deus, emana de Deus, veja, e saía um rio de fogo de diante dele. Este rio de fogo, ele sai, ele emana de Deus, simbolizando o seu poder consumidor contra o pecado. Um rio de fogo que se torna o símbolo do julgamento divino. Ok? Lembra, Deus é fogo consumidor. Deus é amor? Sim, Deus é amor.
Tá certo, você acertou, parabéns, muito bem, Deus é amor de verdade. E o prêmio de $1 milhão vai para você. Você entendeu? Deus é amor? É amor. Mas Deus é fogo consumidor. O rio de fogo emana de Deus. E este rio de fogo, ele vai consumir o pecado. E a presença de milhares vai revelar a imensidão da corte divina e a importância do julgamento que está para acontecer. Ainda Daniel vai relatar a abertura dos livros. A abertura dos livros vai sugerir um registro detalhado das ações dessas feras, onde cada indivíduo será responsabilizado pelos seus atos. Então veja, o livro vai representar as ações das feras. Deus ele julgará as nações, mas Deus é justo. E ele julgará as nações com os livros, e os livros serão abertos, mostrando a transparência do julgamento de Deus. Versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. O pequeno chifre não temeu a presença do poderoso juiz. O pequeno chifre continuava a falar como se não pudesse ser alcançado pelo poder de Deus. Mas esse foi um terrível erro. O arrependimento não foi professado e o animal foi destruído e morto no rio implacável do juízo de Deus. O pequeno chifre não deu conta de que estava diante de Deus, diante do juiz que tinha poder para aniquilar a fera. O que eu aprendo com o versículo 11? Eu aprendo que ainda é tempo. Eu aprendo que ainda dá tempo de se arrepender. Arrependa-se enquanto é tempo. O chifre estava diante do juiz e o chifre continuava blasfemando. O chifre continuava falando com arrogância. O chifre continuava achando que ele era Deus da sua própria existência, que ele era o Deus do seu próprio mundo. O chifre não deu conta que estava diante do Criador. E o chifre continuou falando como se não houvesse julgamento. O chifre não se arrependeu. O chifre estava diante do justo juiz e não se arrependeu. O chifre não se assustou com a imagem de um juiz em uma carruagem de fogo, em um trono de fogo, com um rio de fogo emanando dele. O chifre não se assustou com isso. Não aconteceu o arrependimento. O chifre achou que ele era Deus do seu próprio mundo e foi destruído. Arrependa-se enquanto é tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós estamos diante do justo juiz todos os dias. Nós temos acesso a esse juiz por meio de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela cruz que nos deu acesso a este juiz, e nós podemos nos ajoelhar e nos arrepender, nós podemos entregar a nossa vida a ele e não ter o mesmo destino que a fera teve. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender, enquanto a vida é tempo de se arrepender. O chifre não deu conta e estava diante do juiz. Versículo 12. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Veja, a permissão para os animais restantes viverem por um tempo sugere que a influência desses reinos ela não
não desapareceu, né? A influência ainda está viva, né? Ainda continua por aí. Mas essa influência ela vai diminuindo gradualmente. Esses reinos já não imperam mais, esses reinos já não reinam mais. E isso vai diminuir até a completa manifestação do reino de Deus. Veja, como eu disse anteriormente, Deus ele é justo, mas Deus é misericordioso. Ora, ele destruiu a fera com o chifre que falava com arrogância, mas as outras 3 feras, o que pisoteava, a que esmagava, a que andava, o leão, essas feras elas perderam a sua autoridade, mas elas continuam vivas por mais um período de tempo. Como entender a justiça e a misericórdia de Deus? Nós não temos como entender isso, porque Deus não é que ele possui justiça, não é que Deus possui lapsos de justiça, é que Deus é justo. E não é que Deus possui lapsos de misericórdia, é que ele é misericordioso. Arrependa-se enquanto é tempo. É tempo da graça, é tempo da misericórdia. As feras estão vivas, mas elas serão destruídas. Chegará o tempo em que o ancião de dias, do seu trono, destruirá todo o mal, destruirá toda a perversidade, destruirá tudo aquilo que causa dor e condenará todos aqueles que não o seguem, que não entregaram as suas vidas a ele. Chegará o dia. Arrependa-se enquanto é tempo. Versículo 13. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Eis que surge a esperança. Jesus Cristo, conforme ele mesmo se identifica. Ora, acha que eu estou mentindo, enganado? Veja o que Jesus Cristo diz em Mateus 8:28. Abra sua Bíblia. Mateus 8:28. Esse aqui não é uma interpretação, não é uma inferência. Isso aqui é real. Jesus Cristo é este personagem. Veja, Mateus 8:20. O que Jesus diz? Jesus respondeu. Será que eu anotei certo? Tá. As raposas têm sua toca e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quer mais? Marcos 14:62. Marcos 14:62. O que diz lá? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Eu acho que agora ficou claro. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. O já e ainda não. Vitor, você está doido, você está viajando. Não, não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Colossenses 1:13. Em Colossenses 1:13 vai dizer assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus vem estabelecer o reino, a esperança chegou. Lucas 17:20 vai dizer assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. 21.
Nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. É interessante porque somente Deus vem entre as nuvens no Antigo Testamento. Quer ver? Salmo 104. Salmo 104. Olha que legal. Salmo 104, 3. E põe sobre as águas do céu as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Isaías 19, 1. Isaías 19, 1. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz e vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. É Deus quem cavalga sobre as nuvens. É Deus que vem sobre as nuvens. E o Filho do Homem, como que ele vem? Como vem o Filho do Homem? Ora, está aqui no versículo 13. Semelhante a um filho de homem. Lembra, tá? Semelhante a um filho de homem. Aqui ele está falando sobre a natureza humana de Cristo. Semelhante a um filho de homem. Lembre-se, Deus, ele é homem e Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. Esse é o nosso Jesus Cristo. Semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Deus anda, Deus cavalga nas nuvens. Meus irmãos, chegou a esperança. Daniel vê o filho, alguém semelhante a um filho do homem, a um filho de um homem, cavalgando ou vindo sobre as nuvens. Jesus Cristo estabeleceu o reino que durará para sempre. Meus irmãos, eu te pergunto, onde está Roma? Onde está a Babilônia, temível Babilônia? Onde está a Pérsia? Onde está a Grécia? Onde estão esses impérios terríveis, destrutivos, violentos? Onde estão esses impérios? Mas tem um reino que está estabelecido há muito tempo e que ainda está de pé e continua crescendo e se desenvolvendo. Tem um reino que se desenvolve, que cresce, que se multiplica e está tomando toda a terra. Um reino estabelecido por um semelhante a um filho de homem que morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo veio estabelecer o reino de Deus. Jesus Cristo veio para glorificar ao Pai e estabelecer o seu reino. Jesus Cristo é a pedra que destrói a estátua de Nabucodonosor. Jesus Cristo é este que vem sobre as nuvens, que vem com as nuvens. Este é aquele que estabelece o reino. Este é aquele que traz as boas novas. Este é aquele que traz a esperança. Versículo 14. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. O adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Dele é o reino eterno que jamais será destruído. Aguardamos ansiosamente o retorno dele para que o seu reino seja estabelecido plenamente e para que seja destruída toda a maldade,
definitivamente para que haja o fim de todo o mal. Jesus Cristo é aquele que estabelece o seu reino. Nós propagamos a mensagem do reino de Deus. O Evangelho é a mensagem do reino de Deus que nós propagamos e temos que propagar a toda criatura. Ainda falta muito. Ainda tem bastante a ser feito. Ainda falta muita criatura para ouvir o Evangelho, mas o reino de Deus avança dia após dia. Queira você ou não, o reino de Deus ele é ouvido, o reino de Deus ele está avançando, o reino de Deus está chegando a povos que não eram alcançados, o reino de Deus ele está crescendo, o reino de Deus está evoluindo. Maranata, ora vem Senhor Jesus, para estabelecer plenamente o reino. Todos os povos o adoram, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Este é um semelhante ao filho de um homem, Jesus Cristo. Ele morreu naquela cruz para trazer as boas novas do reino, para glorificar o nome do Pai e estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus está estabelecido. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aguardamos ansiosamente o dia em que ele estabelecerá plenamente o reino de Deus e não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais injustiça, não haverão mais violências contra mulheres, contra crianças, contra idosos, não haverá mais violência. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos ansiosamente o tempo em que todo povo adorará ao Senhor. Todo povo adorará ao Senhor. Todo povo não, né, Victor? Pelo amor de Deus, aí você me quebra. Poderia ser todos os povos, mas todo povo é difícil. Mas aguardamos o tempo em que todos o adorarão. Versículo 28 para encerrar. É esse o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos. E meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Este é o fim da visão. Meus irmãos, olha que interessante, as coisas pioraram muito antes de melhorar. Note o caos que a terra passou. Veja quanto mal dominou. Veja tudo o que já aconteceu até que Cristo veio. Vejam as guerras, vejam as perseguições. Vejam o tanto que a terra sofreu. Mas Cristo veio, chegou a esperança. Meus irmãos, essa mensagem, esse sonho de Daniel, ele tem que nos trazer esperança. Esse sonho de Daniel, ele tem que nos trazer um conforto. Ele tem que nos deixar ansiosos, no bom sentido. Essa mensagem diz que as coisas podem piorar o quanto forem. Mas Deus não perdeu o controle. Deus continua soberano. É Deus quem institui os reinos. É Deus quem permite que os reis dominem. É Deus quem coloca os reinos. É Deus quem estabelece. É Deus quem faz. Mas um dia, por pior que as coisas possam estar, por mais que nós olhemos e não vemos um futuro, nós estamos olhando para a terra e perguntando todos os dias:
O que será da próxima geração? O que será dos meus netos? O que será dessas pessoas? Nós olhamos para a terra e perguntamos: para onde vai? Olha como estão os tempos, é muita maldade. Olha como estão os tempos, é muita desgraça, impérios, países dominando, países massacrando outros países, pessoas maltratando outras pessoas, pessoas que se dizem cristãs, agindo piores do que pessoas que não são, que não se identificam dessa maneira. Para onde o mundo está indo? Veja, o país X, o país A, é o país que domina, é o país que fica, é o país que faz e que acontece. Este sonho de Daniel nos traz esperança, porque não importa. Não importa como está o mundo, não importa como estão as pessoas, importa que um dia Deus sentará no seu trono e julgará as nações, estabelecendo plenamente o seu reino. Um dia Jesus virá. Um dia nós seremos arrebatados, não importa o tamanho das feras, não importa quem está dominando, não importa qual governo está governando, importa que um dia o reino de Deus será plenamente estabelecido. Essa mensagem diz: siga crendo, siga acreditando, siga confiando, siga o caminho de Deus. Siga confiante, siga com fé, porque um dia Deus estabelecerá plenamente o seu reino. Ele já enviou o seu Filho. E Cristo Jesus já trouxe o reino. E este reino ele já impera, e este reino já cresce, este reino ele evolui, este reino ele está sendo transmitido a todas as nações, até o dia em que todos os povos o escute, até o dia em que todos os povos ouçam as boas novas da salvação, ouçam falar sobre este reino, até o dia em que todos escutem a voz, e então ele virá. Ele virá e julgará todas as nações, dando fim a toda a maldade, dando fim a tudo aquilo que não faz parte da criação de Deus. Mas veja que esta mensagem de Deus para Daniel, ela vai transformar Daniel em vários aspectos. Olha que interessante, Daniel era um homem íntimo com Deus. Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus. Daniel era um homem que orava, um homem que buscava, um homem corajoso, mas que se vê aterrorizado diante da mensagem de Deus. Esse versículo, ele nos lembra da seriedade das profecias bíblicas e da necessidade de contemplarmos o poder e a soberania de Deus. Daniel era um homem estruturado. Daniel era um homem que seguia a Deus, um servo de Deus, e ele está aterrorizado, porque ele entende a seriedade, ele entende a responsabilidade que ele tem em suas mãos. A reação de Daniel, portanto, é uma reação que vai mostrar o peso dessa revelação sobre o futuro do seu povo e do mundo. A reação de Daniel é uma reação natural de alguém que entende a seriedade da mensagem, meus irmãos. Estou encerrando, mas respeite a mensagem do Senhor.
Respeite o que o Senhor lhe entregou. Não trate a mensagem do Senhor como qualquer coisa. A mensagem do Senhor, ela precisa ser respeitada. Voltarei a Colossenses 1:13. Vamos ler de novo. Colossenses 1:13. Não é 1:13, não é Colossenses. Eu estou indo pro errado aqui, peraí. Eu tô falando errado, não é Colossenses. Eu não. Poxa vida. A memória agora foi. A memória agora foi embora. Ai, ai. Ah, é Hebreus 12:29, olha só. Eu anotei aqui. Hebreus 12:29, é pra lá que eu quero voltar. Hebreus 12:28, na verdade. Porque Hebreus 12:28 vai dizer: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Respeite a mensagem do Senhor. Respeite o que o Senhor te entregou. Respeite o que o Senhor revelou à humanidade. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. A mensagem é muito importante. A mensagem transforma vidas. A mensagem de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. É a coisa que transforma vidas. Você quer ter acesso ao poder de Deus? Você quer saber como é o poder de Deus? Através do Evangelho você descobre. Porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer, que o Evangelho é o poder de Deus. E precisamos ter reverência e temor. E por fim, Daniel vai trazer aqui que no último versículo, conforme nós estamos lendo, Daniel ele vai dizer assim, veja. Deixa eu abrir aqui de volta em Daniel. A gente passeou bastante pela Bíblia hoje. Daniel 7:28 vai dizer assim: e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Mas guardei essas coisas comigo. Daniel contempla. Daniel guarda e não divulga imediatamente tudo o que ele recebeu. Mas Daniel registra para que essa divulgação acontecesse de forma responsável. Daniel sabe a importância da mensagem que ele tem em suas mãos. Daniel guarda, contempla, entende e registra, porque ele sabe que esta mensagem precisa ser divulgada de forma responsável. Para encerrar, seja responsável com a palavra de Deus. Seja responsável com aquilo que Deus te entregou. Não é brincadeira, não é piadinha. É a palavra de Deus. Não é algo que seu amigo te contou. É a palavra de Deus. Seja responsável com esta palavra. Daniel guardou no coração. Precisamos guardar a mensagem de Deus. Precisamos guardar a revelação de Deus no nosso coração. E ser responsável com o que nós falamos. Ser responsável com o que nós entregamos às outras pessoas. Ser responsável com aquilo que nós recebemos. Com temor e respeito. Amém? Bom, este é o final do capítulo 7 do livro de Daniel.
Então, a partir de sexta-feira, iniciaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Ainda não sei em quantas partes nós dividiremos este capítulo. A NVI divide em 2 partes, tem 27 versículos, mais uma visão de Daniel. Só lembrando aqui para encerrar, o livro de Daniel ele é dividido em 2 partes. A primeira parte são fatos, relatos de Daniel, e a segunda parte são os sonhos e as visões de Daniel, certo? Talvez o autor tenha escolhido dividir dessa forma para que as pessoas não confundissem o que é sonho e o que é realidade, tá bom? Tanto que o capítulo 8 vai começar assim: no 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Veja, é no 3º ano de Belsazar ainda. Então ele ainda está na Babilônia. Então não é cronologicamente após o versículo 6, o capítulo 6. É cronologicamente após o capítulo 7, certo? Mas essa cronologia não é após o capítulo 6. Essa é outra cronologia. É a cronologia das visões. Os fatos Daniel já relatou. Agora Daniel está relatando as visões, ok? Só para ficar bem estabelecido, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais este momento, Senhor. Obrigado porque o Senhor é grande, obrigado porque o Senhor é soberano e porque o Senhor não perdeu o controle, Pai. Nos abençoe, Senhor, nos ajuda. Que nós possamos, Pai, refletir a Tua mensagem, que nós possamos, Pai, falar, que nós possamos, Senhor, ajudar para que o reino continue em expansão, Pai. Falando para toda a criatura, pregando, Senhor, o seu evangelho. Senhor, meu Deus, nos guarde no dia de hoje, Pai, que nós tenhamos um dia de vitória, um dia de graça, um dia de boas notícias, Pai. Senhor, cure, Senhor, as pessoas que precisam de cura, que estiveram aqui por esta live, Pai. Transforme, Senhor, as mentes dessas pessoas, os corações, Senhor. Que essas pessoas possam ver a Tua graça, que essas pessoas possam ver a Tua glória, Pai. E se tiver alguém aqui, Senhor, que não entregou a vida a Jesus Cristo, que o Seu Espírito Santo as convença, Pai. E que essas pessoas possam contemplar o reino de Deus, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, encerrando aqui no YouTube, parando a gravação, até o próximo vídeo, se Deus permitir.